Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, junto com Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Antes de passar para ti, Catani, queria só lembrar aos nossos ouvintes que a minha satisfação ela está sendo repetida, porque lá em 2020, naquele boom das lives de Instagram, eu tive a oportunidade de fazer uma live com o Leone, mas não tínhamos ainda o podcast, então estamos repetindo aí, e é grande, muito grande a satisfação de minha parte. Fábio Catani, faça as honras da casa. Então, Viado, estamos com a satisfação de termos aqui conosco um dos grandes nomes da música brasileira, cantor, compositor, escritor, homem de posição firme, um cara que ele teve bandas, eu adoro o nome, e eu vou querer, claro, que ele já nos diga depois de onde é que sai Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Espetáculo, né? Agora, o que eu mais gosto é Heróis da Resistência. Estamos com Carlos Leone Rodrigues Siqueira Júnior. O Leone, boa noite, meu querido. Antes de mais nada, uma satisfação tê-lo aqui. Gostaria, primeiro, que tu colocasse para nós quem é o Leone, de onde veio, onde nasceu, como chegou até a música, como é que se construiu esse personagem fantástico da música brasileira. Bom, então, primeiro eu quero desejar... Não sei, a gente não sabe, nunca mais deseja bom dia, boa noite, não sabe que horas a pessoa vai ouvir Olá! Isso, né? Mas, olá para todos, para vocês também. Dizer que é um prazer estar aqui, que eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas estou satisfeito de estar aqui com vocês. Bom, eu comecei com música muito cedo, muito cedo. Assim, eu descobri que eu gostava de música com uns 8, 9 anos. A minha mãe, ela gostava muito de música, ela cantava o dia todo. Ela tinha um gosto bem tradicional, né? Minha mãe é do interior do Espírito Santo e ela gostava de cantar bolero, mas gostava do Roberto Carlos também, porque como ela veio de Cachoeira do Itapemirim, e foi contemporânea do Roberto Carlos, estudou com o irmão do Roberto Carlos. Meu tio, irmão dela, tirou o Roberto Carlos debaixo das ferragens do trem quando ele teve o acidente da história da perna. Assim, ela tinha uma relação com a família do Roberto Carlos, ela adorava o Roberto Carlos. E canção americana. Ela gostava de Frank Sinatra, Johnny Mathis e coisas assim. Então, eu cantava o dia inteiro e eu descobri que gostava de música. A gente via os festivais da canção, né, juntos, né, pela televisão. Não aqueles lá da Record, porque não tinha Record no Rio de Janeiro, né, mas depois, quando entrou para a Globo, Festival Internacional da Canção, essas coisas assim. E aí eu quis estudar violão. Eu resolvi que queria aprender a estudar violão. Me arrumaram um violão e um professor péssimo. Aliás, os dois, o violão também era péssimo. E eu não aprendi porra nenhuma naquilo. Mas, como eu tinha um violão ali, eu comecei a meio autodidata, a fazer algumas coisas. E aí, na escola, e olha isso muito cedo, no segundo ano primário, eu devia ter 8 anos, 9 anos, sei lá, assim, que eu já estava com um violão em casa, tinha uma galera que gostava de rock and roll e, às vezes, rock progressivo, as coisas mais malucas. E eu comecei a me interessar por rock. Então, assim, muito cedo eu comecei a querer tocar. E aí montei minha primeira banda quando eu tinha 14 anos. E aí eu já tocava há um tempo, já tocava violão. Só que minha banda tinha muita gente que tocava violão melhor que eu, que queria ser guitarrista, então eu resolvi que eu ia ser baixista, porque não tinha competição. Entendeu? E aí eu montei minha primeira banda como baixista. Eu tinha um baixo tão ruim quanto eu no baixo. E a partir daí, essa banda virou uma banda de escola que chegou a se apresentar, a gente alugou um teatro, fez um show. A gente fez um teatro Ipanema, que é um teatro aqui muito importante no Rio de Janeiro, era onde, por exemplo, se apresentava o Asdrubal trouxe o trombone com o Trate Milião, Marina apresentou o show Full Gás dela ali, e na época a gente não era nada, mas a gente alugou o teatro, vendeu o ingresso na escola, né, e acabou fazendo nossa única apresentação naquele teatro.
Aí depois a gente fez o vestibular e a banda meio se dissolveu, mas dos remanescentes, que era eu e o Beni Borges, o baterista, a gente, na PUC, remontou a banda, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. E você queria saber, né, do nome. Porque o nome é De que ano a gente está sensacional, né? falando, Leone? Falando, olha, eu entrei na faculdade em 79, então esse show foi por aí, foi em 79, o show dessa banda que chamava Crisma, que eu estava num colégio de padre, né? E eu abandonei a religião exatamente na época de fazer a Crisma, né? Que a Crisma é a hora que você decide, né? Sim, a confirmação, né? É a confirmação. E Crisma quer dizer nome, né? É a hora que você ganha um nome. E eu falei, pô, nome de banda bom para quem está num colégio de padre, até porque parece com aqueles nomes de banda progressiva que tinha no Brasil, Veludo, Vímana, Terço, né? E Crisma. Eu achava que podiam achar que a gente era uma banda tão boa quanto. Não, na verdade, a gente era horroroso. Né? Começou a gente era horroroso. Mas aí tá, nessa banda, eu não era o vocalista. Eu tocava baixo e eu não conseguia tocar baixo e cantar ainda, porque eu ainda era ruim. Então tinha um vocalista. E esse vocalista se chamava Eduardo Belham, que hoje em dia é um bolsonarista e me bloqueou em todas as redes, teve uma briga. Mas na época a gente achava que podia dar em alguma coisa. Ele era o cantor e ele se chamava Eduardo Belham. Belham a gente chamava de Belham. Belham para abelha foi um Foi pulo, rápido. então era Kid Abelha, mas isso foi inspirado no Kid Creole and the Coconuts, sabe? Essas bandas que tinham nos anos 80, que imitavam bandas dos anos 50, né? Em termos de nome, né? E a gente achou que podia ser... E aqui tinha João Penca e seus miquinhos amestrados também. A gente gostava desses nomes porque exatamente era o oposto do Crisma. A pessoa pegava no jornal, só tinha esses nomes, né? Vímana, Peso, não sei o quê, Mutantes. Né? Eu falei, se tiver um nome muito esquisito, as pessoas vão parar. Peraí, na época que ainda tinha jornal e ainda tinha o serviço no jornal, né? A pessoa fala, bom, essa banda aqui é diferente, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. A ideia foi essa, assim, de ter um nome bem esquisito. E a gente só decidiu mesmo esse nome no dia que a música foi tocar, a primeira música foi tocar pela primeira vez na Rádio Fluminense. A gente não tinha um nome definitivo. A gente achava que esse era o nome, mas tinha uma lista de vários outros. Inclusive tinha Eva e os Viados. Mas aí a gente falou, pô, vão achar que a Paula é a Eva e a gente é os Viados. Então, tinha os Putos, porque é coisa de português, né? Os putinhos, né? Que são as crianças. Mas eu falei, pô, depois a gente vai ser censurado. Aí tinha um monte de nomes. Ainda era o final da ditadura, né? Vocês começaram em 81. Sim. Então pegaram Exatamente. aquele período aí do Rio Centro em diante, diretas já, e uma efervescência cultural no Brasil, e até o próprio nome, como tu disseste, João Penck e os miquinhos amestrados. Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Era um elemento de transgressão. Sim, sim. O próprio nome é um elemento de transgressão, né? De fugir daquele paradigma certinho dos militares. Não, e era assim, para a gente foi estranho, porque a gente veio de uma época de músicas de protesto antes da gente, né? Por causa da ditadura. Como ele já estava na abertura, não era o nosso caso, até tinha, né, bandas, né? A Legião, Titãs, que lançaram algumas coisas mais engajadas, aí os Inocentes, a galera do punk e tudo mais, mas a gente não estava nessa vibe. Então a gente era meio que nem os tropicalistas, que a esquerda, né, falando, coisa chata esse negócio, esses meninos tão alienados, né? E depois eu descobri que na própria MPB tinha uma má vontade com a gente. Eu agora acabei de lançar a segunda edição do Letra, Música e Outras Conversas, né? E o Caetano escreve um texto que a gente acabou ia ser na orelha, mas ficou grande, a gente acabou botando na contracapa, na quarta capa, que ele fala isso, que ele estranhava muito que a gente não tivesse nenhum compromisso com o que eles chamavam na época de linha evolutiva da música popular brasileira. Né? Veio do samba, aí daí para a bossa nova, da bossa nova aí pega os tropicalistas que misturam
né, o que é tradicional com o que vem de fora, e a gente não tinha nenhuma relação com isso, não tinha nenhuma preocupação com isso, também tinha um estranhamento, tinha uma rejeição, a crítica musical era totalmente contra a gente, né, rock de bermudas, que isso vai passar, a própria MPB tinha uma certa implicância, fora o Gil, que sempre foi muito simpático, a Rita Lee, mas a Rita Lee era do rock and roll, né? Então, mas em geral tinha-se uma certa um pé atrás com a gente, então foi difícil entrar nessa história, mas a gente teve pelo menos a sorte de ter muita aprovação popular, né? De fazer muito sucesso, então isso compensou. As letras, eu acho que tem muitas letras muito bonitas, e tu participaste, tu és um letrista bem, como é que eu posso dizer? Profundo em muitas coisas, dinâmico, que tem uma diversidade de temas. Tu trabalhaste junto com o Cazuza, puxa, Exagerado é uma das músicas que eu mais gosto, né, de todas. E vocês traziam também, sim, bastante conteúdo. Não era uma música superficial, como se colocava. Era uma música que falava de realidades de vida, de momentos diferentes. Na verdade, a gente queria falar sobre a nossa experiência, né? Assim, a experiência da juventude urbana, né? Assim, das nossas preocupações naquele momento. O mundo está sempre mudando, mas naquele momento estava mudando muito tudo aqui no Brasil, né? E não, você pega, por exemplo, a letra de, sei lá, Lágrimas e Chuva, é um bilhete suicida, né? Só que cantado daquele jeito, as pessoas não se dão conta disso, né? Mas tinha assuntos que a gente tratava que eu achava interessante e eu acho que eram bem abordados. O Alvin L, né, que atualmente é parceiro do Dinho Ouro Preto em boa parte das canções do Capital, mas ele também compôs com a Marina e tudo mais. Ele falava que para ele tinha 3 compositores em que ele se inspirava, que era o Renato Russo, o Herbert e eu. Ele falou, e você é o falso superficial. Assim, as pessoas acham que é uma bobagem, quando vai olhar, ih, não é não, cara. Mas é porque era o jeito de falar que parecia uma coisa superficial, né? A minha preocupação era de fazer boas canções, não era nem de ser profundo, mas ele percebeu que tinha alguma coisa além ali. A aceitação, Leone, das bandas nesse momento, vamos pegar assim de 84, 85 para frente, com a redemocratização, a gente percebe que ali começaram a aparecer diversas bandas, não que elas estavam surgindo ali, mas começaram a aparecer diversas bandas. Eu me lembro até que tinha um vinil, eu tinha em casa um vinil que era os grandes sucessos de 1985, era o nome do vinil, e ali tinham diversas bandas, e aqui no Rio Grande do Sul também aparecendo Engenheiros do Havaí, aparecendo Nenhum de Nós, aparecendo várias bandas daqui, algumas mais locais, como TNT, Cascaveletes, que depois vai fazer trilha sonora de novela e tudo mais. Esse momento em que surgem diversas bandas, ele está ligado com o processo de redemocratização? Isso aí, de certa forma, encorajou ou abriu esse mercado para essas bandas? Não sei, eu acho que tinha uma demanda reprimida de rock no Brasil, né? Assim, a juventude do mundo todo curtia rock, a gente aqui também, mas era só o que vinha de fora, né? Acho que as gravadoras eram muito fechadas para isso, talvez não acreditassem no potencial assim, de rock no Brasil, que tenha dado certo até a gente aparecer, era Rita Lee, Erasmo Carlos e Raul Seixas. Não tinha mais nada. O resto era tudo muito underground, né? Eu fui a muito show de rock, assim, com 500 bandas de rock, e que era assim, no MAN, aqui no Rio de Janeiro, uma estrutura caótica, pouca gente, era uma coisa, mas tinha uma demanda por rock and roll ali. E eu acho que quando veio, eu acho que a redemocratização veio junto com a coisa punk e pós-punk, e que permitia que a gente falasse das coisas que a gente tinha muita vontade de falar, sem precisar ainda ser um virtuoso do instrumento. Essa acho que foi a grande libertação do punk. Você podia, assim, eu tenho algo a dizer, eu vou dizer imediatamente com 3 acordes. Sem tocar 3 acordes, eu posso fazer uma canção. E eu acho que isso foi muito libertador, porque aqui também tinha essa coisa muito ligada à MPB, de um certo esmero harmônico, de uma
uma coisa de ser um virtuoso no seu instrumento, né? E eu acho que foi um momento muito liberador no mundo, não só aqui, né? E a gente podendo falar o que queria, porque apesar de ter censura, a censura que rolava quando a gente apareceu já não era mais política, já era basicamente moral. Se você falasse de drogas ou de sexo. E se você falasse de jeito um pouquinho menos direto, passava. Então, apesar de ter censura, eu sofri muito pouco. O Léo Jaime sofreu mais porque ele era muito explícito, né, em termos sexuais. A Blitz também, quando falou de peru de Natal, vou pegar no seu peru de Natal. Camisa de Vênus. Mas a gente teve liberdade para falar e a gente não tinha que ter esse domínio do instrumento. Então, cara, veio uma avalanche. E era uma coisa muito impactante naquele momento, essa mudança, né, do rock progressivo para o punk rock, uma coisa mais direta. E eu acho que isso foi muito legal. E a coisa new wave, que era muito alegre também. A gente vinha de momentos muito tristes, né, muito pesados no Brasil. Então, a gente estava precisando também dessa festa. Uma festa jovem, que era basicamente gente muito jovem fazendo música, né? Eu, quando 82, assim, o Kid Abelha começou a fazer as coisas um pouquinho mais profissionais, eu tinha 21 anos. Né? Assim, a Paula tinha 20, Gurizada. o Herbert tinha 21 também. Era uma galera muito nova. Hoje meu filho tem 23, eu acho ele um pirralho. Eu falei, como é que a gente já estava tocando, né? Fazendo show por aí com essa idade, né? Então, sim, era uma galera muito jovem, muito afim de se divertir também, sabe? E de causar, né? Porque jovem gosta de causar também, né? Então, também tinha esse lado. Então, foi, não sei, assim, abriu uma porteira. E também porque as condições apareceram, né? Aqui no Rio, a gente tinha a Rádio Fluminense e tinha o Circo Voador. Então, de repente, começou a se formar uma cena mesmo. Eu mesmo dei guarita para muita gente que veio de outros estados para tocar no Circo Voador, ficava lá em casa. Eu tinha um lugarzinho que a gente tocava, chamava as pessoas para tocar depois do show no circo e tudo mais. Então, assim, começou a ter uma possibilidade de aparecer. E aí, quando estourou a Blitz, aí, pô, todo mundo que estava tocando no Brasil inteiro pôde mostrar seu trabalho, né? E uma coisa que chama bastante atenção é que vários desses roqueiros que foram exatamente também transgressores e que decidiram assim, hoje acabaram se encaminhando para uma direita que tem a absoluta raiva da cultura, que é odiosa em relação à produção cultural. Para mim isso é uma incongruência inaceitável, que alguém que já despertou, e não é só a questão de uma rebeldia juvenil, é superar um período ditatorial e tu te aproximar de um tipo de pensamento que é exatamente contrário a tudo que tu sempre foste, tudo que a cultura é. Para mim é de uma incongruência inacreditável e inaceitável, né? Assim, eu pensei muito sobre isso, né? Porque quando a gente estava na ditadura, parecia que estávamos todos do mesmo lado, né? Uhum. Éramos todos contra a ditadura. Quando a ditadura acabou e entrou no período democrático, é que você pôde entender quais eram os pensamentos de cada um, né? E que também foram se desenvolvendo. Também, eu acho que todo mundo era mais de esquerda quando acabou a ditadura, mas tem uma coisa de classe, né? A galera do rock é uma galera mais classe média e, sei lá, filhos de gente com mais grana, né? Aí filho de embaixador, cônsul e não sei o quê, e de professor universitário e tudo mais, que, no fundo, eram mais liberais do que de esquerda. E com essa propaganda antipetista que rolou, essa coisa toda, corrupção, não sei o quê, acho que deu uma acentuada, né, no sabor mais liberal dessa galera. O Roger não, o Roger sempre foi um Eu ia liberal. te perguntar do Roger, e do Lobão, dos dois eu queria saber. Não, o Roger sempre foi um admirador, assim, baba-ovo total dos Estados Unidos. Ele morou nos Estados Unidos, mais novo, e voltou de lá achando assim, esse é o paraíso na Terra. É isso que eu quero para mim.
Também, assim, eu acho muita falta de informação também, porque se a gente teve ditadura aqui, foi por conta dos Estados Unidos também, né? Uhum. Os caras apoiaram a nossa ditadura, tiveram por trás disso, né? Ensinaram os torturadores como fazer as coisas, né? Assim, mas eu acho que tem uma coisa de classe, né? No fundo, de gente com grana que ficou rica e aí dane-se o povo. Eu acho esquisito terem comprado essa retórica toda antipetista, mas é isso, a gente que está... Que o rock, principalmente o rock estadunidense, tem uma coisa muito mais de defender direitos individuais do que defender a classe trabalhadora. Né? Você vê as pessoas, eu quero usar drogas, quero usar cabelo comprido, transar com quem eu quiser, não sei o quê, mas tinham poucos Bob Dylans ali, né? Uhum. Pouca gente engajada sei lá, com movimentos em prol dos direitos dos trabalhadores, não tinha essa consciência social. Então, o rock and roll também tem isso, uma coisa muito hedonista, também uma coisa muito machista, né? Aqueles ídolos do rock and roll comendo todas as menininhas na estrada, não sei o quê. Uhum. Tem um lado que nos Estados Unidos virou muito conservador. O roqueiro típico americano hoje, aquele cara que é fã de rock and roll nos Estados Unidos, é o redneck hoje em dia, né? É o cara que quer tomar cerveja, transar, não sei o quê, dar porrada. Então, assim, o rock and roll tem esse outro lado também, né? Nem todas as bandas são The Doors ou isso, né? Em geral, a postura também é um pouco hedonista, decadentista, né? Vou ficar rico, ter meu jatinho, e não tem muita consciência social. Junta com essa galera que já é mais rica aqui no Brasil, que criou o rock, não sei. Então, eu entendo, né, que tem uma galera ido por esse lado. Fico triste, né? Fico triste porque eu acho que a gente poderia estar fazendo muito mais, né? Aí aparece o Roger visitando o Bolsonaro no hospital depois da facada. Aquilo foi uma facada nos fãs, né? Eu até postei a foto dele visitando e falei: a gente não sabemos escolher presidente. Sensacional. Leone, tu colocaste agora um ponto que eu acho fundamental e que eu queria abordar contigo. Tu disseste os fãs, uma facada nos fãs. Se nós temos, por um lado, bandas que a gente fica na dúvida, e cantores, se eles viraram isso que aí estão, ou se já eram, como tu mesmo colocaste, do Roger, também há aquela grande dúvida dos fãs se sabiam ou não sabiam do posicionamento dos seus ídolos. A gente teve há pouco tempo no Brasil, inclusive, uma revolta nas redes de gente descobrindo que o Roger Waters tinha virado de esquerda. Né? Então, foi uma coisa assim impressionante. Virou de né? esquerda. Tá? Foi uma coisa impressionante. Então, a pergunta que eu faço é em relação ao rock daquela época e dos fãs que hoje muitas vezes atacam vocês, e eu acompanho isso nas redes sociais, nas tuas redes sociais, porque sempre que entra uma notificação tua ali aparece para mim e quase sempre é alguém dizendo: eu prefiro tu cantando, né? Eu prefiro tu fazendo isso, né? Que adoram colocar esse tipo de coisa. Então, tu acha que essas pessoas se transformaram, caiu a ficha delas agora, ou agora que elas entenderam de fato que os cantores que ali estão sempre foram diferentes do que elas achavam? Olha, letras de música, poesia, é muito subjetivo, né? O sentido não é tão claro assim, né? E as pessoas podem adaptar, né? Eu me lembro do Gabriel Pensador, né? Que ele lançava umas músicas, né? Sacaneando o Playboy. E aí você via aqueles Playboy cantando música dele sacaneando Playboy, porque o cara não se achava, o cara achava que outros eram, ele não é. Então, assim, é muito subjetivo, você tira dali o que você quer. Então, assim, o que eu pensava, e eu acho isso assim, é o mais certo, né? O que eu penso do que eu componho é só a minha opinião, né? O que a pessoa vai entender, como ela vai pegar aquilo para ela, que sentidos ela vai dar, vai depender não só da pessoa, como do momento da pessoa. Então, o cara vai adaptando. O cara, inclusive, pode achar que as letras do Renato são
a favor do fascismo, sei lá. Não sei como, mas pode achar, entendeu? E aí, quando eu falo, não, o Renato era um cara de esquerda, não é não, porque um dia ele disse que gostava de comprar coisas, então ele é capitalista. Não, a gente vive num mundo capitalista, né? Mas ele não, ele é um cara de esquerda. Não, não é não. Assim, isso não me surpreende a surpresa das pessoas, sabe? Porque a gente não falava disso tão explicitamente, até porque não tinha, as pessoas não perguntavam disso para a gente, né? Até, sei lá, 10 anos atrás, eu podia estar convivendo com um fascista sem saber que ele era um fascista, né? Porque esse é um assunto que não viria à tona. Todos nós convivemos, dentro de Não era casa, muitas pauta, né? vezes. Não era pauta. Assim, e a pessoa não saberia que eu era de esquerda, porque era um assunto que não vinha à tona. A gente ia falar do futebol, ia falar de não sei o quê, né? A política virou uma coisa mais presente na vida das pessoas e mais divisor de águas desde as redes sociais. Não era assim, né? Então, né, das redes sociais para cá, que as pessoas começaram a se espantar. Mas como? Esse cara que faz músicas de amor, como é que ele está falando contra o que eu acredito? Falando contra o que ele acredita, né? Não... Sim, E fora que as houve redes uma sociais... política forte de cancelamento ao Chico Buarque pelo apoio que ele deu ao Lula, e as pessoas, inclusive, acreditando naquela brincadeira que ele fez nos bastidores da gravação, de que ele não compunha nada. As pessoas simplesmente começaram a dizer Chico Buarque compra as músicas. O cara, aos 19 anos, estava compondo Pedro Pedreiro, e a galera acredita que Chico Buarque de Holanda compra as músicas, né? Não, e aí tem isso, né? Você faz uma... A ironia já era algo arriscado, né? Antes das redes sociais. Então, por exemplo, Como Eu Quero é uma música irônica, não é uma música de amor, é uma música irônica nesse sentido. E as pessoas achavam que era uma música de amor, mas tudo bem, é delas, só para o meu prazer também, né? São essas músicas que o Elvis Costello chamava de fascismo emocional, né? Eu não quero você, eu quero que você se adapte ao meu projeto, né, de amor. Tira Não essa interessa bermuda que quem eu quero você você é. sério. Eu quero você como eu quero, né? Uhum. Eu quero que você se encaixe aqui no meu sonho. Você pega aquela bola, aquele negócio, né, da criança que tenta botar a bola no quadrado, né? É Uhum. meio isso. Pega a bola e tenta forçar no quadrado. Por que é que você não está cabendo aqui? Então era uma música de fascismo emocional. E as pessoas, ai, que coisa linda, é a música do meu relacionamento. Uau! Mas tudo bem, isso era uma coisa que não tinha muito problema, né? Não vai matar ninguém vai brigar por causa disso. Mas aí, hoje em dia, com as redes sociais, a ironia é um problema, porque as pessoas vão usar contra você. Ele disse que não sei o quê. Não disse, isso é irônico, mas aí vai ter que explicar, as pessoas vão dizer que não é, em memes. É complicado hoje em dia isso mesmo. Leoni, tu é um cara que sempre se posicionou muito bem sobre todos os campos assim da sociedade, vamos dizer. Então, tu não deixa de se posicionar sobre política, se é uma música. E eu quero tocar contigo num outro assunto. Todo mundo que te segue, e eu te sigo diariamente, sabe que tu é Ambos um seguimos. flamenguista, né? Tu é um flamenguista inveterado. E parabéns pelo resultado de ontem, inclusive, dos 4-0 na Libertadores. Como é que tu te colocas nas pautas políticas por detrás do futebol? Cara, eu tenho dito, eu não tenho nem assistido os jogos do Flamengo. Eu acho que a última coisa que eu vi do Flamengo foi a final da Libertadores de 2019. Porque eu já estava meio pé da vida com aquela diretoria, aquela história dos 10 meninos, né, que morreram lá Era isso que no, eu queria chegar nesse Foi ponto. muito forte lá no Ninho do Urubu. no Ninho do Urubu. E aí depois veio a coisa de que eles estavam oferecendo uma merreca para aquelas famílias. E aí Bolsonaro começou a frequentar treino do Flamengo. E aí eu fui parando de assistir. Quando entrou o Avan na, na camisa do Flamengo. Não é a única, né? Porque eu fui vendo outro dia e falei, cara, não dá para torcer Flamengo com a camisa do Avan. Aí o outro time, que eu não me lembro qual era, também o Avan na camisa.
Falei, caramba, o Flamengo não precisa disso. Mas é uma diretoria bolsonarista de merda, e eu parei de assistir. Assim, eu sei que eu estou perdendo jogos maravilhosos. Né? Eu sei Sim. que o Flamengo tem feito grandes apresentações, mas não tem saco, não tem disposição. Cara, eu acho isso muito triste, porque é uma diversão que eu perdi. Eu não tenho mais vontade de ver os jogos. Eu até vejo os gols depois, são bonitos, não sei, o Pedro marcando um monte de gols, Uhum. mas como eu não estou com o menor entusiasmo para essa Copa do Mundo, ver aquela camisinha amarela lá que me lembra o Pato e as manifestações, não sei o quê. Cara, me roubaram um prazer da vida toda, sabe? O futebol deixou de ser uma coisa que me empolga atualmente. E Eu eu passei vejo muita pela mesma gente coisa. assim. Eu passei pela mesma coisa. É. E nós somos colorados, eu e o Catani, né? Os Hum. dois. A diferença é que o Catani mora na frente do Beira-Rio, né? É um colorado que comprou uma cobertura que ele enxerga do terraço do estádio, de tão colorado que ele é, Sim. né? Foi a E já escolha. eu não, eu já não, a minha paixão está aqui, ó, por tela. Ah, Essa é a minha grande paixão. E eu estou me mudando para o Rio de Janeiro agora, né? você falou. Vou estar mais próximo. Mas eu queria falar contigo sobre especificamente da questão do ninho do urubu, porque eu sei que é uma questão que está ligado dentro dessa conexão de paixão e de posicionamento político, né? Mas realmente nem tinha passado pela cabeça que tem mais os outros detalhes da Havan, do Bolsonaro. Nós temos aqui também uma direção do Inter que é muito próxima, né, Catani, do presidente também. Não? Inclusive, houve toda uma acusação de movimentos de que o presidente do Inter, ele foi secretário do Tarso e ele foi candidato a deputado federal pelo PT, o estadual. Então é a direção do nosso rival, então. Também não, o Viaro, deixa que eu falo essa parte com o Leone, porque não está dando muito certo. Não, é que o meio do futebol, ele também, a maioria dessa galera tem mais esse viés conservador, tradicionalmente jogadores de esquerda, como o Casagrande, o Sócrates, foram caras que foram bastante ativistas, eles sofrem até um certo preconceito. O Juninho Pernambucano, um cara que perdeu espaço como comentarista de TV justamente pelo seu posicionamento político, né? E é um meio complicado, é um meio que é muito mais vinculado à direita do que a qualquer outra coisa. Mas agora, alguns outros personagens aí, como Eric Clapton. Nossa, o Eric Clapton virou uma criatura assim abominável, preconceituoso, racista, misógino, antivacina. Não Esse sei, ah, eu soube da coisa antivacina, não soube desses outros lados que você está falando. um Eu soube da. xenófobo, com É. papos xenófobos. Pá, Mas e vocês, eu vou dizer para os dois, vocês viram a declaração do ator do Monty Python? não vi. Não viram? Não viu, Leandro? Qual o ator? Esqueci o nome dele, é o principal, um dos principais, esqueci o nome agora. Depois eu te mando o link, inclusive. Ele disse assim: estou cansado de ser homem branco e ter culpa de tudo. Exatamente dessa forma. Então, eu penso, a gente envelheceu mal, né? A primeira coisa que eu penso, mas daqui a pouco é aquilo que tu falou, depois que foram rompendo as barreiras, eles foram se revelando e mostrando o que eles são de fato. Mas, Leone, vamos para deixar um pouco mais leve o papo, eu queria te fazer uma pergunta de poeta. Eu sou um poeta desde a adolescência, não tenho a expressão que tu tem, né? Mas eu queria fazer uma pergunta de poeta. Qual foi a letra de música, Leone? Porque, às vezes, a música que o fã mais gosta nem sempre é a música que o autor mais gostou de fazer. Qual foi a letra de música que tu pensou assim, ó, porra, aqui eu fui feliz pra cacete quando eu compus isso aqui. Aqui eu acertei em cheio. Tem essa obra-prima assim na tua composição? Não, primeiro assim, eu não acho que nenhuma, e aí por conta, né, de serem minhas, né, eu não acho que nenhuma seja uma obra-prima. Assim, a gente não faz a obra que a gente imagina, a gente faz a obra que a gente consegue, né? Assim, e isso é uma coisa que dá uma certa humildade, saber que adoraria ter feito melhor e fiz o que deu, mas é legal fazer o que deu, né? E eu venho melhorando, assim. Mas é claro, assim, Garotos 2 é uma música que eu gosto muito porque
ela ficou muito popular e ela tem muita sofisticação de sonoridade. Tem muita coisa que eu botei ali de sonoridade, de aliterações e assonâncias, não sei o quê, que tem um trabalho, sabe? Não, mas mesmo assim, mesmo apesar de todo esse trabalho, ela não se tornou difícil, ela continuou muito acessível. Então, é uma música que eu gosto muito. Outra que eu gosto muito é de Fotografia, que é uma música que eu fiz com o Léo Jaime, e que também tem uma coisa de rima, de sonoridade, de assunto que eu acho bacana, né? Porque é muito difícil em música popular você sair do clichê. Normalmente são músicas de amor, né? 90% das canções populares são canções de amor, falando ou de uma tristeza de ter sido abandonado, ou do amor ter acabado, não sei o quê, ou da felicidade de você estar com a pessoa que você quer. E essas são mais raras, inclusive. Normalmente são músicas de sofrimento. E Garotos 2, por exemplo, é uma música que fala sobre uma outra música, né? Que é Garotos, do Kid de Abelha, que são as meninas reclamando que os garotos não vão, não querem ir a fundo nas relações, que são escorregadios, não sei o quê. E aí é uma brincadeira, né? Falando do outro lado, assim, nós como homens não somos preparados para lidar com emoção. É quase uma legião, né? A gente tem que ser forte, aquela coisa. Garotos nunca dizem não, né? Se chegar uma mulher e te der uma cantada e você não quiser nada com ela, seus amigos vão dizer: como não, cara? Tem que ir lá, tem que fazer, tem que transar, né? Aquela coisa machista, né? Então, falar isso, a gente também está nessa porque a gente não sabe lidar com emoção, né? E aí é um assunto interessante falar de um jeito que é leve, não sei o quê, mas é um assunto que não é só, né, de eu te amo, você me abandonou e não sei o quê. E Fotografia é uma música que fala sobre amizade e sobre memória, né? Sobre como a gente acha que a felicidade vem né, naqueles momentos grandiosos, né? Você fica esperando ser muito feliz no Réveillon, no seu aniversário, né, na Copa do Mundo, no Carnaval, e às vezes você é feliz uma coisa boba, você está com um amigo tomando uma cerveja num pôr do sol e você não se dá conta que aquilo é felicidade. Isso você vai se tocar depois, né? Quando você está numa situação ruim, falando, cara, eu estava sendo feliz ali, fazendo nada, né? Só com o pé dentro d'água, na praia, né? Então, assim, é uma música que fala sobre isso, sobre memória, né? De memória dos amigos, memória dos momentos. Então, assim, são assuntos que foram tratados de um jeito muito popular, mas que falam tanto na forma quanto no assunto são diferentes. E quais foram, assim, dentre os teus diversos parceiros, quais foram, assim, aqueles com que tu mais te afinaste e aqueles que foi mais desafiador tu conseguir trabalhar com eles? Sim, eu faço muita coisa, fiz e faço muita coisa com o Frejá. É um parceiro que, para mim, é muito bacana de Ele é muito trabalhar. bom, né? Ele é muito bom e ele é muito legal, assim. E a gente tem um jeito de trabalhar legal porque ele só faz melodia, né? E ele só faz uma melodia quando tem uma letra pronta. Então, quando eu tenho uma letra que o assunto é um pouco mais espinhoso, ou que por algum motivo eu acho que está no universo dele, eu já sei para quem mandar aquela letra, né? Então, assim, A Chave da Porta da Frente, eu achava que tinha uma coisa meio Cazuza, assim. Então eu falei, pô, vou mandar para ele, que ele vai saber tratar. 50 Receitas, que é uma música, que é uma letra difícil, grande. Mas eu tenho feito muita coisa com ele. Agora, na pandemia mesmo, fiz mais 2 músicas com ele. A gente fez 6 músicas para uma trilha de filme. É muito fácil trabalhar com o Frejá. E o Frejá tem uma coisa que eu gosto, que apesar dele não escrever letra, ele interfere. Ele fala, cara, isso aqui eu não gostei muito, aqui eu achava que devia ir para lá e não para cá. E eu gosto muito do processo. Mais do que terminar uma música, eu gosto de ficar fazendo, refazer, troca uma palavra, troca uma rima. Eu gosto do processo. E aí, se o meu parceiro só diz, está legal, eu falo, pô, acabou? Não, eu quero continuar aqui. Né? E o Frejá tem isso, de me desafiar. Falo, não, aqui não, vamos fazer mais comprido, vamos fazer isso aqui. E eu vou, faz um especial, uma coisa com 3 frases, e eu vou fazendo. Eu gosto muito de trabalhar com ele.
Com o Paulinho Mosca também é muito fácil, eu fiz coisas com ele. Com a Zélia. A Zélia é o contrário, ela só faz letra. Então, eu faço melodias e mando para ela, e ela manda, assim, 2 horas depois, a letra pronta, assim, 3 horas depois. Só que eu sou chato, aí sou eu que sou chato. Falo, não, Zélia, não gostei disso, não gostei daquilo. Também para poder ficar mais um pouco trabalhando com ela, que eu gosto. Né? Então, né, vamos fazer diferente. As pequenas felicidades que tu acabaste de comentar. E Exatamente. a relação com os teus filhos e a música? Desculpa, eu acabei, veio agora. Não, meu filho toca Teu comigo. filho. Meu filho, ele é músico também, ele é compositor, canta. É bacana porque ele é uma outra praia, assim, ele é muito mais ligado ao MPB, e à produção. Ele gosta muito de estúdio, sabe? Gosta muito ele pega uma música que ele gosta, ele vai para o estúdio e regrava a música. Ah, essa bateria é assim, esse timbre é assado, vai, programa, toca e regrava a música inteira, canta e regrava as canções. Assim, ele tem uma coisa muito bacana. Ele está tocando comigo, tem produzido coisas minhas, porque ele adora isso, mixa, masteriza, tudo assim, é muito legal. E ele compõe de um outro jeito, sabe? Assim, ele tem uma outra linha de composição que eu acho bacana. É um bom melodista, muito bom melodista, e tem umas letras muito inusitadas, porque as minhas letras têm muito a ver com poesia, com literatura. Ele não é um cara de ler muito, ele é um cara de escutar música mesmo. Então, ele vem de uma outra praia, assim, eu acho bacana. Uhum. Mas eu te falar de um parceiro que foi muito difícil para mim. Aliás, dois. Apesar das músicas terem saído fácil, são músicas recentes que eu fiz. Uma com o Francis Haime e outra com o Marcos Valle. Para mim, são dois melodistas maravilhosos. Né? Não, o Francis Maravilhosos. Haime tá na lida há muito tempo, né? E o Marcos Valle também. Assim, mas aí eu fui olhar, né, a listinha de parceiros ali do Francis Haime, Vinícius de Moraes, Chico Buarque. Eu falei, cara, em que buraco que eu fui me meter? Como é que eu vou mandar uma letra para esse cara? Aí, o problema não foi com ele, fui eu mesmo. Né? Assim, que eu vou escrever que esse cara vai achar que é legal musicar, né? Aí eu resolvi escrever um poema num formato muito difícil, que é a Villanella. A Villanella é um tipo de poema que se escreve tercetos, né, que são versos, são estrofes de 3 versos, mas que você começa com, assim, com uma frase que rima, a primeira frase rima com a terceira, e A métrica inverte, né? depois nos outros tercetos tem que ser sempre ou essa frase terminando os tercetos. E aí a rima do meio é sempre a mesma. É cheio de regras. Se eu fizer uma Villanella, ele vai achar, não, o cara é um poeta, então eu vou... E eu sofri um bocado para escrever esse poema. Aí chegou para ele nem percebeu que era uma Villanella, mexeu em tudo, não sei o quê. E ele botou uma frase que virou um samba, né? Eu fiz um sambão mesmo, assim, tipo samba enredo, sabe? Uma coisa... Quer dizer, ele fez, né? Não eu. Mas que começava assim, vem alegria, que a música chama Alegria, a Prova dos 9. A única frase que eu não escrevi, ele botou Vem Alegria, virou o título do meu show, que eu vou estrear em abril do ano que vem. Porque eu falei, cara, vem alegria. Ano que vem tem que vir alegria, né? Tem que vir. Essa pandemia tem que ter passado, o pandemônio político tem que ter acabado também, embora no Rio não vai acabar, não estou acreditando que vai acabar no Rio, mas no Brasil, né? Então eu falei, cara, é isso. E aí ele, que não é letrista, acabou dando o nome do meu show. Mas saiu super fácil depois. Mas quando ele fez, eu falei, caramba, não é isso. Aí eu fiquei nervoso, porque já não era mais uma Villanella. Aí eu pedi para mexer na letra, mexi na letra, não sei o quê, aí depois fiquei satisfeito. E já lancei a música, inclusive. Já tem uma versão ska, e aí agora a próxima vez, no mês que vem, eu vou lançar a versão samba original, com eu e Rodrigo Maranhão. Né? O Rodrigo Maranhão do Banga La Fumenga. Eu já estou vendo se já está no Spotify. Sim, Alegria, a Prova dos 9 está no Spotify. Só que a gente fez eu falei para o Antônio, cara, sambão
não é a minha praia, assim, as pessoas vão estranhar muito, né? Eu vou pegar essa música e fazer um outro arranjo. Aí a gente começou uma coisa meio experimentar, acabou que virou um ska. Então, é o primeiro ska composto por Francis Haime. E ele Maravilha. treinou. Ele treinou. Catani, quanto... Opa, Não, Não, ele falou, pô, temos dá para bastante tempo lançar a aí. primeira, dá para lançar a primeira versão samba, porque essa ska está muito longe do que eu compus. Aí eu falei, não, deixa eu lançar o ska, mês que vem eu lanço a versão samba. Aí ele concordou, eu estou lançando a versão samba no mês que vem. Leone, 4 amigos meus disseram que se eu não pedisse para tu acabar o episódio tocando alguma coisa, eles iam deixar de ser meus amigos. Ah, Tu tem um violão aí perto? Mas nós temos mais 15 minutos, já. Antes, Tem. então, de tu dar essa palhinha para nós, nesse abuso que a gente vai fazer, dentro dos poetas, quem são as tuas maiores referências? Quem foram os caras que te construíram na poesia? Que te ajudaram, né? Evidentemente, que serviram como base na tua construção. Olha, tem os poetas de livro e tem os poetas da música, né? Uhum. Então, os de livro, assim, que eu li muito João Cabral de Melo Neto, e eu acho que ele tem uma coisa formal muito legal. Eu li Carlos Drummond de Andrade, li Vinícius de Moraes também, mas nem tanto, porque o Vinícius poeta, lá do começo eu achava muito denso demais, ou então muito, né, aquela coisa dos sonetos, não me identificava tanto. Depois ele passou para coisa de música e aí me identifiquei até mais com ele. Mas tem Caetano Veloso, que para mim assim, é talvez o maior poeta que eu já conheci, porque e assim, como intelectual também, sabe, como pensador do Brasil, uma coisa para mim inacreditável. Tem Chico Buarque, claro, mas o Chico Buarque eu sempre achei uma coisa inacessível. O Chico Buarque sempre teve uma coisa mais clássica, né? Um jeito de escrever que, para mim, é atemporal, né? Não é da nossa época, assim, é uma coisa atemporal, uma coisa grandiosa. E aí depois vieram as pessoas da minha geração que também foram me inspirando, né? Eu acho o Herbert um grande escritor de letras. Eu tive a satisfação de ir no show deles aqui no Araújo Viana há poucos meses. Foi uma delícia, que coisa maravilhosa, que coisa boa ver o Herbert e aquela galera a milhão, né? Porque as músicas do Paralamas também parecem atemporais, porque a gente tá o tempo inteiro sentindo elas, né? O Cazuza é um super letrista. O Arnaldo é um poeta maravilhoso, né? O Arnaldo é uma coisa. E aí eu fui voltar à poesia há pouco tempo, assim, voltar a escrever e a ler poesia. E aí descobri uma galera também de poesia contemporânea aqui no Brasil que é inacreditável, né? Assim, que é uma pena que poesia não seja mais lida, porque a gente tem poetas maravilhosos. Tem o Fabiano Calisto, com quem eu acabei fazendo algumas parcerias. Inclusive, ele traduziu o Defesa da Alegria, do Mário Benedetti, que eu musiquei. Então, nós somos parceiros nessa, porque ele é o tradutor do poema do Mário Benedetti. A gente teve até uma banda que está no Spotify, mas é quase desconhecida, chama Hipopótamo Alado. É uma banda que a gente fez para não dar certo, e não deu mesmo. Nisso fomos muito bem-sucedidos. Nisso podemos dizer que somos um sucesso, né? Uma banda eletrônica totalmente dark, que eu fiz com o Fabiano. Tem a Ana Martins Marques, cara, que eu acho que é uma das maiores poetas que eu já li, que é de Belo Horizonte. Tudo galera mais nova que eu, sabe? Tudo moçada, assim, de menos de 50, sabe? Mas para isso nós temos que ter um incentivo da cultura no governo do país, né? Para que essa moçada saia de alguma forma e consiga fazer alguma coisa. Qual é a tua expectativa, Leone, para 2023? Olha, a minha expectativa não é muito grande, mas sair dessa porcaria que a gente está já é maravilhoso, né? Assim, eu não imagino que o Lula eleito
tenha possibilidade de fazer muita coisa à esquerda, né? Porque ele está nessa frente ampla, o vice é o Alckmin. Eu não vejo, eu vejo até no Lula algumas pautas de esquerda aparecerem, mas a gente sabe que ele vai ter que negociar, né? Então, nem tudo que ele está falando vai acontecer e tudo mais. Mas só sair dessa história já é um alívio inacreditável. E eu acho que para a cultura vai ser muito bom. Aí eu não estou falando já do povo pobre e tudo, mas falando da cultura, porque eu vi o Lula falando que vai usar a cultura também como uma forma de gerar emprego, que realmente gera muito emprego. Sim, gera muito dinheiro, gera muito emprego, gera muita coisa. O Brasil sempre foi extremamente prolífico nisso, né? E os Estados Unidos, a segunda maior indústria dos Estados Unidos é a indústria cultural, né? E Na Coreia do Sul assim, também, o K-pop é um fenômeno. K-pop Fenômeno. agora tem os filmes todos, né? O Parasita, não sei o que, a Coreia do Uhum. Sul virou produtora de série, aquela. Como é que é? E Uma muito que. bom. Muito bom. Esse de zumbis que tem agora da série deles é Sim, muito boa num sim. colégio, né? E isso exporta o país também, né? Então, eu acho que para a cultura vai ser muito legal. A gente até tem feito uma campanha, se o Lula for eleito, para a Jandira ser ministra, porque a Jandira é a pessoa, né, dessas leis que estão aí, da Lei Aldir Blanc II, e foi a relatora da Lei Aldir Blanc I, e eu tenho muito contato com ela desde cedo, porque ela inventou uma comissão de cultura no Congresso. Assim, se for por aí, eu acho que a gente vai ter uma situação bem melhor, porque o Bolsonaro destruiu o audiovisual no Brasil, destruiu as leis de fomento, assim, virou uma terra devastada, terra devastada. Liquidou Eu as acho que universidades federais, ele veio para devastar em todos os âmbitos. a pesquisa acabou com a pesquisa no Brasil, assim, é inacreditável. Eu acho que nesse sentido a gente vai, nesse sentido eu sou mais otimista. Eu não acho que sim, que ele vai conseguir fazer uma super reforma agrária, sabe? Que eu acho que é uma coisa ultra necessária. Não vai bater de frente com o agro. Ele não bateu naquela época, não vai bater Nunca agora, foi. né? Então, não vai bater de frente com um grande capital, né? É que me Mas parece vamos que não é o escapar momento do do que. idealismo, é o momento do possibilitismo. O que é Não, e a possível de gente. fazer dentro do que se tem. Não é a hora do idealismo. Não, e a Sabe o gente que eu vai acho? Sabe o que eu escapar do. discordo? A gente Eu vai escapar, discordo. Leone. Hã? Não, Tu acha a que gente vai escapar do que seria mais 4 anos de Bolsonaro, porque aí a devastação é total, né? Total, não, total. Mas eu discordo de que o momento não seja de idealismo. A gente está num momento de fome, miséria, de desesperança. Se é a hora da gente. O único jeito da gente envolver o povo e conseguir fazer com que as pessoas se emocionem com a política é com pautas muito idealistas de esquerda. não, mas eu quis dizer assim de não ficar encerrado em uma ideologia. E eu acho que não. Eu acho que nesse momento a gente tinha que ser populista de esquerda. A gente vai para lá para dar comida para os pobres e os ricos que se danem. Quem é que vota nesse país é pobre, sabe? A gente vai fazer o governo para vocês, o resto que se dane. A Rede Globo vai enlouquecer, os jornais vão enlouquecer, mas vai gerar engajamento nas redes sociais. Eles são loucos, somos loucos, sim, vamos fazer esse O, governo para o vocês. desespero. O desespero Porque da campanha deles é porque, além de ser o mais pobre que vota no Lula, saiu uma pesquisa hoje, eu estava vendo no canal da Fórum, uma pesquisa hoje segmentada só pela questão dos mais pobres e com uma segmentação de gênero. Então, uma coisa que é óbvia, mas que pouca gente para pensar: os mais pobres são as mulheres. Então, as mulheres sendo mais pobres que os homens e o Lula tendo mais voto entre os pobres, ainda tem um grande número de mulheres. Isso aí bateu desespero na campanha Bolsonaro, porque as mulheres não votam nele e nem os pobres. Logo, o voto feminino está em 2 pontos importantes: a questão de gênero e a questão de classe. Não, porque o que só me preocupa é que a esquerda fez tanto acordo com a direita para tirar o Bolsonaro que vai chegar lá sem ter o que negociar mais. Assim, já deu alguns dedos junto dos anéis, né? Então,
Por isso que é muito importante eleger deputados e deputadas de esquerda aos montes, para poder, pelo menos, tensionar dentro do Congresso, para dar alguma base, né, para os governantes que chegaram lá de esquerda e que tiveram que se alinhar com a direita. Né? Então, assim, é muito importante mesmo. Tem uma mobilização bem interessante, por exemplo, com a Sônia Guajajara, de fazer crescer substancialmente a bancada indígena. Sim. O que é um elemento também essencial, né? Eu acho. Eu tenho uma teoria de que, em vez de cota, né, para mulher, cota para negro no Congresso, tinha que ter teto para homem rico. Quantos homens ricos tem no Brasil? 1%. É teto, 1% de homem rico. O resto distribui. Sabe? Porque a gente tem mais de 50% de homem rico no Congresso. Quem é que eles representam? Os homens ricos, né? Que são pouquíssimos. Mais de 50% apoia o agronegócio. Agronegócio é coisa de 0,5% da população brasileira, né? Mas eles mandam. Isso, para mim, tinha que ter teto para homem branco rico. Adorei essa ideia. Sem falar na quantidade de deputados que são netos de outros deputados e filhos de outros deputados. São gerações que estão ali, né? É uma coisa impressionante. Exatamente, que aí mandam nos fundos do partido, aí se eternizam ali, né, naquela coisa. Mas eu acho assim, que devia ter muito mais pobre, né, no Congresso, muito mais mulher, muito mais negro, muito mais mulher negra. Assim, uma mulher negra de comunidade sabe a falta que faz uma creche para ela deixar o filho na hora de trabalhar. O homem branco da Avenida Paulista está cagando para isso. Está cagando para isso. Assim, faz diferença. Não é só a questão da representatividade, que isso tem um dado perigoso aí nessa coisa da representatividade, né? Que aí tem que botar negros. Aí o Jair Bolsonaro bota aquele cara lá na Fundação Palmares. Mato lá, o Sérgio. Mas é negro. Aí a gente cai num essencialismo. Se é negro, então é antirracista? Às vezes não, né? Então, mas tem essa coisa. Quanto mais pobre, mais mulheres, vai ter pautas mais voltadas para essa galera, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Vamos então, para a nossa palhinha, então? Parte final, se tu puderes, e se não for, ruim para ti. Vou pegar aqui, não sei se está afinado, peraí. Não tem problema. Se não estiver afinado, vai ter que esperar só um pouquinho. Tá, vamos lá. Até é bom, porque faz tempo que eu fiz muito show em julho e agosto. Não, em junho e julho e agosto não fiz nada ainda, então estou meio enferrujado. Acho que tá. Não, ainda não tá, não. Vocês esperam só um pouquinho para pegar o afinador aqui? Claro. Os nossos ouvintes, nesse momento, o Leone está afinando o instrumento para dar uma palhinha para nós no final do episódio. Que honra para o Batcast, hein? Ele está todo abaixo aqui. E, Leone, sem querer te distrair, mas já o fazendo, tu tens planos para vir a Porto Alegre no ano que vem com o teu show? Sim. Hoje, a gente definiu, olha, essa é a primeira mão, a data de estreia do show novo do Vem Alegria, que é um show ensaístico sobre alegria. Não é só música minha, tem um monte de cover, tem a ver com a semana de 22, tem a ver com os tropicalistas, né? Tem essa música Alegria à Prova dos 9. Então, é um show sobre alegria que vai estrear no dia do meu aniversário, dia 8 de abril, no Circo Voador aqui no Rio. Opa! Eu vou estar morando no centro do Rio, então para mim está do lado. Está pertinho, né? E vai ser 40 anos de carreira. Então vai ser festa total, vou chamar um monte de gente para participar, e a partir daí eu pretendo ir para o Brasil inteiro. Então, a partir do dia 8 de abril, o show que eu vou estar fazendo é esse Vem Alegria, para o qual aprendi a tocar cavaquinho por causa do samba, estou aprendendo a jogar malabares,
Vai ter uma parte Puxa. circense no show. Olha aí. Com as bolinhas eu já domino, com 3, né? 3 bolinhas. Agora já estou fazendo com as claves também. Sabe? Parece aqueles negócios de boliche, de jogar assim, já estou fazendo também. Até abril eu vou estar tranquilo com isso. E aí é isso, vai estrear dia 8 de abril, um sábado no Circo Voador. E a partir daí vai seguir a turnê e espero ir para o Brasil inteiro. Espero fazer esse show durante uns 2 anos, só para celebrar, né, o que a gente vai ter ano que vem, né, a volta de pelo menos poder sonhar, poder ter esperança, né? Porque nesse momento nem isso, né, não rola. Vamos lá, então eu vou tocar, para não tocar óbvio, eu vou tocar o Fotografia que eu citei aqui, a letra, né? Tem uma parceria minha com o Léo. Hoje o mar faz onda feito criança, no balanço calmo a gente descansa, nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz. Quando a tarde toma a gente nos braços, sopra um vento que dissolve o cansaço, e é o avesso do esforço que eu faço para ser feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Quando as sombras vão ficando compridas, enchendo a casa de silêncio e preguiça, nessas horas é que Deus deixa pistas para eu ser feliz. Quando o dia não passar de um retrato, colorindo de saudade o meu quarto, só aí vou ter certeza de fato, eu fui feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. As cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Olha, depois disso, eu não sei se eu agradeço ou se eu encerro o programa e vou para um canto ficar pensando na vida. Que, Leone, que baita poesia, que baita melodia, que baita música. Era tudo Olha, que tu estavas trazendo agora, há uns minutos atrás, sobre a reflexão da vida. Remete a muitas eu gosto fotografias. muito dessa música. Assim, ela está no show da Alegria, na parte que fala da preguiça. Tem uma parte toda que fala bem da preguiça, como uma das melhores virtudes do ser humano, a preguiça. muito Perfeito. bem. Leone, Então, muito com obrigado. isso, com a palhinha do Leone, com toda a conversa que nós tivemos, que foi fantástica, eu, Adriano Viaro, junto com Fábio Catani, conduzimos este excepcional episódio com Leone. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bye, bye.